Nós. E de verdade. Muito prazer, eu sou a Tamires. Chamo Tamires Ohana. O Ohana tem sempre essa brincadeirinha do Ohana significa família, né? E é com muita honra que eu digo que é mesmo, assim, meu sobrenome aí que talvez honre os meus ancestrais é que eu pertenço à comunidade, né? E eu acho que é o que melhor me apresenta, assim, sabe? Quando eu me apresento para os meus é tipo, dá licença, né? Com muita honra e queria agradecer primeiro, né? Valeu, Alê, pelo convite, é muito potente, né? O encontro. E eu acho que também a Tamires gosta muito disso, sabe? Das conexões, das corridas de afeto, como é que a gente se repensa num momento tão difícil, né? Que é falar sobre toda uma carga também energética que o Covid nos traz, né? Enquanto também fazedores de cultura que de alguma maneira lutam pela pluriversalidade das diversidades, né? Tipo, num momento como esse, assim, estamos no front, né? Então, como é também falar desse lugar, né? Que a gente não parou. Quem está pensando cultura, que está pensando lei de incentivo, que está, né, aí pensando um modelo onde as nossas sobrevivências também estão em jogo, né? Estão no front, assim. Então, essa é a Tamires, ativista cultural, performer, que permanece num coletivo, que tem um grupo de ocupação, né? Então, eu acho que eu vou pingando, Ale. Eu sou um pouco das várias comunidades, assim, sabe? É isso, prazer. E no nosso encontro do Ninho, nessa semana, nós temos o prazer de receber aqui no nosso palco para conhecermos o trabalho dessa atriz, performer e também participante de um coletivo chamado 302 da cidade de Cubatão. Com vocês, Tamires Ohana. Tatá, obrigado por estar aqui presente nesse nosso encontro e eu tenho que te agradecer muito. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, né? Como é que a arte entra na sua vida? Vai prestar o processo agora, né? Você sabe que uma denúncia... Ele não é da causa. E por que ficar difamando tanto o Maralto assim, hein? Eu não sei. Eu não sei nada dele. Não seja idiota, garota. Ela me forma, né? Me molda. Eu acho que de uma maneira... É um clichê, talvez, dizer que não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu, porque às vezes eu tento sair. Ela fala, não, vai sair não. E aí, quando eu vejo, eu estou fazendo alguma coisa que está atrelado, sabe? Então, eu acho que a arte, as múltiplas artes, assim, elas me cortam, sabe? Então, é a minha existência, eu acho que é um pouco o meu respirar, né? Eu acordo pensando nisso, vou dormir pensando nisso. Então, e onde a arte está no meu viver, né? Como eu utilizo para falar com meu pai, com a minha mãe, né? Então, é exercitar mesmo esse legado que me foi dado, sabe? E como você tem lidado artisticamente com essa mudança no nosso setor social, Tatá? Maninho, é muito difícil, né? E abro com a dificuldade porque a gente nunca saímos do lugar da disputa, né? Enquanto artistas, a gente também fala sobre fome. Essa fala não é minha, é de uns integrantes do coletivo, né? Já trazendo eles aqui para nossa discussão, que essa frase é do Lipe. Ele fala, Tamires, é tudo sobre fome, só precisa saber qual é a sua, né? Então, a gente acaba estando em disputa, e nessa disputa por essa migalha, por esse pão e circo ocidental, né? Tipo, que a gente aprendeu a rodar um pouco, é muito difícil, né? É difícil, que é até difícil elaborar.
porque pega de surpresa, né? A Covid vem e ela nos pega de surpresa, é uma intervenção da natureza. A natureza fala, parem, né? E isso, enfim, dentro das perspectivas também, sou candomblessista, então vou falar deste lugar, né? Sobre essa epistemologia e visão muito do aquilombamento. Eu estudo o aquilombamento, né? Essas questões. Estou aqui falando, inclusive, de uma terra, né? Cubatão, aí em Santos, um pouco essa região da Baixada Santista, é o segundo maior quilombo do Brasil, né? Tem o Japa, que é o nosso quilombo maior, com o quilombo dos Palmares, e aí tem o Japa do Jabaquara, né? O quilombo do Jabaquara, que é o segundo maior quilombo do Brasil. Então, estamos aí em uma terra muito sagrada, tanto das visões indígenas quanto das cosmologias africanas. Então, é muito forte, isso tudo é Brasil, né? E que Brasil é esse que a gente discute? Então, quando a gente vai falar sobre o problema dessa intervenção da natureza que nos para, é também discutir, o que a gente tem feito, né? Como que a gente tem elaborado, como a gente tem pensado, será que a gente está fazendo isso junto de fato? Será que a gente não está usando as mesmas ferramentas do inimigo, sabe? O inimigo nesse lugar mesmo, dessa operação ocidental, né? Branca ocidental, também é importante dar nome a cada jarro de água. Onde está tua voz, Valparaíso? Ouvindo essa sua resposta, eu consigo ver tudo que você me diz dentro do trabalho do seu coletivo, né? Vocês são um coletivo de jovens artistas da cidade de Cubatão que estão e que nos mostram trabalhos sempre relacionados às questões da cidade, né? E isso a gente pôde ver no seu último trabalho. Eu gostaria de saber como é que se formou o Coletivo 302. A história, assim, eu acho que um pouco falando de datas, né? A gente começa muito das nossas inquietações lá em 2013. Assim, o coletivo, a gente começa lá no Teatro do Caos, né? As pessoas individuais. Eu chego no Teatro do Caos, o Lipe chega no Teatro do Caos, a Sandy, o Sander, o Douglas. Então, a Lana, todo mundo passou nessa escola que é o Teatro do Caos e que continua sendo até hoje aqui em Cubatão, sabe? Muitos jovens passam pelo espaço, né? Que é realmente hoje o teatro que a gente considera, porque a cidade não tem um teatro municipal. Isso é um elefante branco que o Lorimar, né, saldo aqui, é uma figura importantíssima, o Fabiano, o Levi, que tomam conta, assim, né, desse espaço que pra gente é de muito afeto, né, todos nós começamos a nossa carreira lá, assim, né, e então ele nos dá a oportunidade do curso profissionalizante, por exemplo, ele dá DRT, né, deu DRT, então a gente teve a possibilidade de, desde o começo, eu tenho DRT desde os 13 anos de idade. Então, foi uma porta. Então, saldo aqui novamente ele. E aí a gente falou, vamos numa galerinha, e a gente faz a Falecida com o Nelson Baskerville, né, ainda lá dentro do Caos. E aí depois a gente começa com várias inquietações em relação à cidade, né, a história da cidade, as questões mais profundas mesmo, sabe? Por que a cidade não pensa na ecologia? Poxa, a gente está aqui no meio da Mata Atlântica, no meio do manguezal, uma cidade riquíssima, né? Que tem aí história dos sambaquis que datam de 5.000 anos. É uma parada, essa cidade é uma parada. E para onde isso canaliza, né? Uma cidade de dormitório que foi conhecida como a cidade mais poluída do mundo. E isso fica no estigma nacional, né? Como que a gente não fala sobre o acidente que acabou, acho que um dos primeiros acidentes ecológicos, quando a Petrobras chega em Cubatão, que um duto explode, a Vila Socó vai pelos ares, né? Isso foi abafado, e novamente a gente vê Brumadinho, né? A gente vê o desastre da Vale. Então, é um absurdo. E a gente está convivendo com isso, com a força da natureza e com o maior polo industrial da América Latina, que por muito tempo deu muito emprego, né? O meu pai aí, ele é uma pessoa das indústrias, né? 27 anos. Então,
nós estamos inseridos nisso, né? Todos nós temos aí os nossos pais, de alguma maneira, são professores, estavam engajados em alguma coisa na cidade, só que aí vai se desmotivando porque vai vendo que a cidade não vai para frente. Então a gente falou, por essa inquietação e depois de muitos bares, né, a gente falou, vamos fundar um coletivo. E aí nessa hora eu fui para São Paulo para fazer a EAD, e aí os meninos acabaram ficando, então teve a primeira formação do coletivo, né, lá em 2014. E aí com o coletivo, beleza, vamos se juntar, a gente precisa de um espaço. Começa uma saga para conseguir um espaço, que é o Galpão, que hoje, na verdade, é um espaço onde vários coletivos da cidade ocupam esse espaço, né? Não é do 302. Na verdade, é um espaço aberto à comunidade, com várias atividades, né? Então, os coletivos, às vezes, se juntam para fazer um festival junto, né? Então, tem uma conversa, assim, um diálogo. E aí, em 2016, a gente faz o 302, nessa primeira formação, faz o Guará, que é uma peça infantil que acaba bombando. A gente entra dentro do segmento das escolas da educação, então a galera começa a conhecer o trabalho do coletivo dentro da educação, o que para a gente é maravilhoso, porque a gente quer a interseccionalidade da educação, das artes. Se a gente encontra um terreno fértil aqui na cidade, maravilhoso, é isso que a gente quer, né? E é isso que eu acho que mais para frente, quando a gente entende que um coletivo forte é um coletivo que tem o diálogo com a comunidade e um diálogo com o poder público, com o poder privado, né? Para que a gente entre em um consenso, e num maquinário que realmente funcione, né? Eu estou aqui com a Bíblia do nosso querido Abdias, né? Quilombamento. Então, essas táticas, sabe? Como que o coletivo olha para a cidade pensando que temos um quilombo, né? E onde estão as posturas afirmativas da política em relação às matrizes africanas, a diversidade. Aqui, Cubatão, assim, a gente vê a diversidade, mas não existem políticas de permanência, políticas públicas, né, para as questões da LGBTQI+, entendeu? Não existe isso. Então, a gente está sempre tá começando, sabe? E essa efervescência se vê quando você fala de permanência, quando você cria um espaço livre para todos os pensares, né? Eu tive a oportunidade de assistir o espetáculo Vila Paris, né? E uma das coisas que eu fiquei mais admirado foi como vocês ocuparam um espaço público, o Cruzeiro Quentista da cidade, um dos cartões postais da cidade, e construíram toda aquela... Vocês transformaram o lugar, né, para contar a história da Vila Paris. Como que foi a recepção do público e dos moradores em ver esse trabalho tão magnífico acontecendo ao ar livre? Perplexo como uma rosa azul. Eu queria entender meu corpo resistente em teu veneno, esperança. Como eu queria te fuder. Numa aliança para não sermos um. Berrar o nosso gozo sincroanacrônico em seu sumo. Romperiam-se as barragens da ideia. Seríamos... Nossa, o Vila Paris, Ale, foi um parto, foi um filho, né? A gente teve toda a gestação, porque ele realmente aconteceu em 9 meses. O projeto, na verdade, ele vinha sendo maturado há uns 2 anos, né? Quando a gente escreveu lá no PROAC 2019. E aí fomos contemplados, então trabalhamos assim, e a gente trabalha com um conceito de site específico, que aí o Lipari vai saber explicar muito melhor do que eu isso, mas enfim, que é esse lugar, do lugar específico, onde o território, ele atua diretamente e indiretamente na peça, no roteiro, no figurino. Então, o espaço, né, esse espaço específico, site específico, é essa junção, né? A gente escolhe um espaço para ele também contar uma história. E por que o Cruzeiro Quinhentista? O Cruzeiro Quinhentista, ele simboliza, né, esse lugar das almas, porque é um cruzeiro, né? E lá ele está expresso em uma encruzilhada, que para a gente também fazia muito sentido, porque
estamos trabalhando com uma cosmologia, né, com uma cosmogonia, e a Vila Parise, que é a história do bairro que a gente conta, né, que é uma trilogia, teve o Vila Parise, aí depois o Vila Fabril e o incêndio da Vila Socó. Isso é um trabalho de uma trilogia. Então, esse é o nosso primeiro trabalho. Então, e o Vila Parise, lá na década de 50, 70, ficava, 60, 70, perdão, ficava no meio da indústria, no meio do polo industrial. Então, o Cruzeiro, hoje, ele está no meio do polo industrial. Então, o local por si só contava a história. Por quê? Porque o Vila Parise foi um processo de soterramento. O que acontece? Quando vem a grande imigração, vem todo mundo aqui para Cubatão para trabalhar nas indústrias. Não tinha nenhuma política trabalhista, essas pessoas começam a construir aonde dá, né? E aí, muitas delas, a gente tem essa visão que a Carolina Maria de Jesus traz perfeitamente para a gente no Pacto de Despejo, né, que é a favelização, né, aquele ambiente, imagina, aquele ambiente que ela traz no livro dela estava no meio do polo industrial. Então, todo o imaginário do Vale da Morte começa na Vila Parise. Então, o que é o processo do Vila Parise? A gente dá voz aos mortos, porque depois que começa a sequência de crimes ambientais, o governo lá em cima, na época, ele fala assim, gente, dá um fim nisso aí, esses favelados precisa sair daí, entendeu? Que tá me dando prejuízo. Eu não quero que ninguém discuta que as minhas indústrias não são boas, entendeu? Só que aí a ONU vem, fortemente com as leis ambientais, enfim, consegue barrar, e hoje nós temos o prêmio de revitalização ambiental. Hoje Cubatão é um polo ecológico. Por favor, se você não conhece as cachoeiras, Coletivo 302, a gente faz essa visita, assim. Então, a gente trabalha com isso, a gente entra no Cruzeiro tentando dar conta de tudo isso. E o Vila Parise, com esse processo de, quando o governador fala, tira todo mundo daí, eles passam para os bolsões, que são o nosso Jardim Nova República, né? Então, vários dos bairros que a gente tem hoje, a Vila Socó, Vila dos Pescadores, a Fabril, o processo da Fabril é um pouco diferente. Mas, enfim, essas mini favelinhas são uma extensão da Vila Parise. Então, a gente resolve contar esse primeiro trabalho como uma abertura dessa trilogia. Camila, como as pessoas que estão em casa podem conhecer mais o seu trabalho e o trabalho do Coletivo 302? Maninho, o trabalho do Coletivo 302, a gente está em todas as plataformas digitais. Então, no Instagram, a gente é @Coletivo 302. No Facebook também é Coletivo 302. E no YouTube, que a gente tem um arquivo histórico, audiovisual incrível sobre a cidade, sobre o processo industrial também, no nosso arquivo lá como Coletivo 302. Tudo Coletivo 302 você nos acha. E para escutar os nossos podcasts, que são 3, contando também uma parte histórica da cidade, tá no Spotify, no SoundCloud, acho que tem mais outros, mas tudo lá no Instagram, você clica, já vai direto pro nosso site, tudo bonitinho. E o meu, eu só tenho o Instagram mesmo, é @TamiriZohana. Bom, e nosso tempo é curto, infelizmente, então eu quero agradecer novamente você estar aqui conosco, Tamires. É uma honra tê-la você aqui no palco da Cia do Pássaro, e já vamos deixar acordado que, passando tudo isso, o convite fica aqui em aberto, mais uma vez. Eu quero que o Coletivo 302 venha e ocupe também o nosso espaço. Então, as portas estão abertas, muito axé para a gente nessa nossa nova etapa, nesse novo semestre que vai se abrir, e é isso, meu amor. Eu que agradeço, Ale, mesmo. E porque é muito bom, né, as nossas redes de conexão estarem sempre ativas, assim. Então, a gente eu só sou porque você é e vice-versa, né? Então, é isso que a gente acredita. E aí, posso cantar? Você vai abrir o microfone? E agora, então, recebam aqui no palco da Cia do Pássaro, nesse nosso encontro no ninho, ela, Tamirizohana.
Eu vou dedicar essa música a Thalita, é uma composição nossa, minha companheira aí da vida. Então, vamos que vamos, tá? Vou cantar a capela, então, Yalê, obrigada. Começa assim. Num jardim, dois, apenas dois num jardim, sentados, olhando as jujubas cair. Yeah, yeah, yeah. Ao olhar um par de crianças, ao olhar um par de crianças, ventania para curar os ares por onde passou dor, tristeza, águas para lavar a dor, para lavar a dor. Vem ver uma fogueira armada, posta feita para limpar todinho os males. Lindo e leve, vem ver, vem ver.